triste, toda a história, toda a dor que essas pessoas sentiam, né? Se separar de pais, não ter direito a sentir dor, não ter direito a nada. Correntes, chicotes e solitária. Esse era o cenário vivido pelos negros escravizados no casarão da família Muniz Rodrigues, localizado em Redenção, a 55 quilômetros de Fortaleza. O município foi o primeiro do Brasil a abolir a escravidão. Construído em 1873, o sítio Livramento é um dos marcos desse processo. Foi no sítio que foram concedidas as chamadas Cartas de Alforria, que davam liberdade aos negros, 5 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 1888. Essa importância é o que a gente não quer deixar morrer, esse contexto histórico, muito importante para nós. A nossa história resgata a abolição, toda a história da escravidão e da abolição. Aqui é possível ver as condições impostas aos negros escravizados. Uma situação precária, de tortura, humilhante e degradante, sem direito a atendimento médico, à educação ou qualquer tipo de assistência. A senzala era este lugar, de teto baixo, úmido e estreito, onde os escravizados viviam em condições subhumanas e eram castigados. Este guia de redenção conta as histórias compartilhadas pelos descendentes de negros escravizados, relatos de tortura e crueldade. Nós temos a história de uma negra, que era ama de leite, que cuidava do filho do senhor de engenho, e ao balançar essa criança na varanda, ela acabou derrubando. Para castigar essa negra, eles fizeram um fogo lá no fogão a lenha, começaram a queimar as partes dessa negra escravizada. E foram queimando parte por parte e não foram matando ela de uma vez. Para finalizar, enterraram ela dentro da senzala e ainda estava com vida. Nacionalmente conhecida pelo pioneirismo em libertar os escravizados, Redenção tem momentos marcantes de luta que resultaram em conquistas para os negros. Foi um fato que ocorreu aqui, isso em 1º de janeiro de 1883. Nós levávamos em conta, foi 5 anos antes da Lei Áurea. Então, foi um movimento erguido através de 2 sociedades abolicionistas, a Sociedade Redentora Carapense e a Sociedade Libertadora Carapense, que conseguiram, com outros movimentos abolicionistas de Fortaleza, abolir a escravatura aqui no município. E, diferente de outros locais aqui, teve um cunho da sociedade civil comum. Em 2010, Redenção entra novamente para a história. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a lei que cria a Unilab, uma universidade para atuar em cooperação com os países da língua portuguesa da África. Nas palavras de Lula, era mais uma ação para reparar um grave erro histórico. É importante a gente nunca esquecer que nós ficamos 380 anos praticando escravidão neste país. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Acho que nós temos uma dívida enorme com o continente africano, com o povo africano. No ano seguinte, a Unilab começa oficialmente as atividades. Um dos estudantes da instituição é Rico. Ele é de Guiné-Bissau, na África. Para ele, a universidade é a principal representação da abolição da escravidão no município cearense. Essa conexão que se faz entre povos africanos, povos asiáticos e americanos, né, pessoal do continente americano, isso eu acho que é a Unilab. A Unilab, sim, é a grande representação em relação ao abolicionismo aqui em Redenção. Você acha que é uma reparação histórica? Eu não diria isso, eu acho que é uma conquista. Eu vejo isso como uma conquista. Porque na realidade a mentalidade que a gente tem que ajudar a uma pessoa a mudar, né? Não vamos mudar de alguém, porque cada um muda por si só. Mas vejamos, você disse o quanto tempo eu estou aqui, mas a amizade que eu tenho aqui com os redencionistas, de certeza que não me veem como um africano, mas conhecem como rico ou cabeludo, né? Então isso é que eu acho que é uma conquista de espaço, não uma correção histórica, como possamos falar. Apesar de há 138 anos Redenção ter libertado os negros escravizados, o preconceito racial persiste na sociedade. O Dia da Consciência Negra busca reverter este cenário e dar mais voz às discussões e avanços do povo negro. Quanto mais a gente diferenciar consciência e cores, mais a gente está a afastar a pessoa, né? Porque para eu te considerar, Wesley, não preciso ver a tua cor.
Acho lindo aquele painel, né, de redenção, lindo, lindo, lindo. Gente, olha, entender que o racismo existe no Brasil não é suficiente. É preciso a gente agir, é preciso a gente debater esse assunto incansavelmente. Apostar em ações práticas, o blá 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 já não interessa tanto. Ações que revertam essa desigualdade racial brasileira que é histórica e transforme isso em justiça, sim, né? Assim, só assim muitas pessoas vão entender, botar na cachola que não existe ser humano de primeiro e de segundo grau, né? Por causa da sua cor, da sua origem. Não existe ser humano superior e inferior por causa de cor, de primeira e de segunda classe por causa de cor. E detalhe, esse objetivo não pode, né, nem deve ser uma pauta apenas dos negros. Ele requer ações afirmativas, né? Não somente cotas étnicos raciais, não, nas universidades. Que a gente possa avançar e mais além, né? E ocupe também a pauta social dos brancos, Miguel. Recado dado, Catiúzia Rios, e amanhã a gente traz a segunda reportagem da série especial sobre a consciência negra. É um assunto que a gente abraça, é um assunto que a gente quer estar assim na linha de frente para a gente trazer essa verdadeira mensagem, tá? Então amanhã uma nova reportagem especial na tela do nosso Balanço Geral. Agora